pessoal, devido a essa amplitude térmica que ocorreu no inverno aqui em São Paulo, eu tive aí aproximadamente 5 indivíduos que sofreram mais, né? Eu estou trazendo de volta aqui para a caixa de umidade, que serve muito bem como primeiros socorros aí, tá certo? A questão maior agora é a umidade alta, associada com esse período quente que se inicia já agora, no começo de setembro, tá? Então, calorzinho ambiente, mais umidade que vai ocorrer na caixa tampada, vai ajudar as plantas a se resgatarem. Eu deixo o fiozinho de água lá embaixo, já borrifei Monstera Lab. As raízes nesses vasos e as estruturas caulinares estão ótimas, tá? Então agora é o resgate. Essas plantas aqui vão se recompor. No montante total, como a gente já tinha falado, a grande parte resistiu bem até. Resistiu razoavelmente essa relação de amplitude térmica muito agressiva que aconteceu em São Paulo e o ar muito seco que ainda continua. Como eu comentei no episódio anterior, essa infrutescência aqui está liberando frutos maduros todos os dias. Alguns deles dá até para destacar aqui com a mão. Aqui, ó, tá soltando. Na média, 2 sementes por fruto. Frutos bem saudáveis, sementes bem formadas. E é muito legal essa fase assim, depois de alguns meses de trabalho, né, de relação com esses seres vivos. É bem interessante esse processo. Embora a umidade relativa do ar esteja bem tensa aqui em São Paulo, clima desértico, uma poluição desgraçada aí por causa das queimadas, né? O calor tem se estabelecido e a amplitude térmica tem, enfim, caído, tá? Com calor e baixa da amplitude térmica, tudo começa a fluir melhor. Então já é um excelente momento para plantio, para colheita, para propagação a partir de estaquias, para replantes e para a gente dar aquela carga extra de adubação. A gente vê aqui então, para finalizar esse tema, as sementinhas sendo condicionadas aqui. Do episódio anterior para agora, anotem quantos a mais eu já coloquei aqui. Sementes bem graúdas, bem visíveis, muito bem formadas, tá? Tem mais um pouco aqui no Ignition Baby para eu passar para cá. E a gente vai falar um pouquinho agora da complementação que eu tenho realizado aqui nas minhas plantas, na verdade, não aqui necessariamente, mas nas minhas plantas, quando o assunto é sistema de nutrição. A gente vai basicamente recapitular aí o que eu faço junto, o que eu aplico junto com o Monstera Lab, tá? Que são os sólidos sobre os substratos e que tem trazido resultados muito interessantes aí, principalmente no cultivo indoor, que eu estou ultra focado nos últimos tempos, tá? Monstera Lab, eu tenho aplicado em sementes e plântulas, tá? Aqui a gente está com uma comunidadezinha de irmãos de uma mesma colheita aí. Neste caso aqui é um aperfeiçoamento entre variedades diferentes do Anthurium papillilaminum. Germinação rápida, frutificação rápida, germinação rápida, tá? Tá bem interessante este momento aqui. Deserto do Saara, aqui em São Paulo. Embora esteja muito seco, o calor em si favorece bastante o crescimento das plantas. A amplitude térmica está caindo finalmente, as mínimas e as máximas se aproximam e altas, né? Mínimas na madrugada de 16, 18 graus, máximas de 25, às vezes 30. A temperatura está aumentando e com isso as plantas começam a sair do estado de dormência. Monstera Lab, então, tem utilizado semanalmente, há muito tempo já. E antes de eu iniciar com Monstera Lab, há mais de um ano, eu já estava aplicando 2 tipos de nutrientes sobre o solo. Bocache, o bocache especificamente ajuda muito a relação com os micronutrientes e as bactérias naturais que ocorrem no substrato. E o Coat, Osmocoat, no caso aqui 15,9,12,
Poderia ser 10-10-10, já utilizei 10-10-10. E o benefício principal dessa combinação sobre o substrato, cote e bokashi, é que ambos, em graus diferentes, são de lenta liberação e lenta absorção. Então, aos pouquinhos, o cote vai fazendo efeito, vai construindo aí os componentes absorvíveis pelas plantas e aos pouquinhos também, lentamente, essa relação 15-9-12, com alguns micronutrientes também contidos aqui, ambos vão liberando lentamente e a planta vai absorvendo lentamente. Diz aqui que numa média de 3 a 6 meses tem a duração do cote. E o bokashi eu também tenho mantido mais ou menos nessa média. Eu tenho feito atualizações, eu aplico sobre os substratos numa média aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Quando eu faço replante, quando eu faço troca de vaso, eu dou um boost aqui dessa nutrição de lenta absorção e lenta liberação. Enquanto esses dois carinhas vão agindo sobre o substrato e vão se esparramando aos poucos no substrato, reagindo com as bactérias, esses nutrientes sendo encontrados pelas raízes subterrâneas lentamente, com absorção lenta também, o Monstera Lab ele vai atuando com mais velocidade. Em períodos mais frescos, quando você faz a aplicação semanal, vai durar em torno de 6 horas toda a absorção pela planta, a partir dos estômatos, que são todas as áreas verdes que ocorrem na planta, não somente na face da frente ou do verso, face adaxial ou face abaxial, onde tiver pigmentação verde, ou no caso de Anthurium micheli, essa pigmentação arroxeada, acinzentada, você vai ter a concentração de estômatos, que analogamente são como se fossem nossos poros. Os poros em períodos mais frios ficam mais abertos e a planta consegue em 6 horas, numa média, absorver praticamente todas as 15 matérias-primas que ocorrem no Monstera Lab. Então, com essa combinação aqui, a gente tem qual lógica, qual ideia? Eu diminuo bastante a incidência de ter períodos ou dias nos quais as plantas não encontram nutrição, não encontram esse suplemento. Então, eu conjugando uma lenta liberação e absorção com uma rápida absorção semanal, as plantinhas vão encontrar nutrientes, um boost de recursos todos os dias, a todo momento, quando ela precisar. Nas devidas dosagens, então, sem grandes excessos, sem overdose, a planta vai encontrar nutrição constantemente e esse caldo nutritivo, seja a partir dos estômatos ou da lenta liberação aqui, combinado com o microclima ideal, e agora eu estou mencionando essa temperatura que aumenta e diminui a amplitude térmica, a planta vai reagir, as relações físico-químicas vão se tornar mais ativas e as plantas vão, enfim, começar a desenvolver melhor. Por isso que é bastante interessante nesta pré-primavera que estabelece agora, embora Saara aqui em São Paulo, o calor vai aumentando, as plantas vão se ativando, elas vão ficando mais ativas e acordadas, elas vão recorrer por mais recursos de nutrição e aí é legal você já entregar lá, na hora que ela buscar, no momento que as raízes procurarem, elas vão ter já os recursos naqueles estados físico-químicos bacanas para absorção. Eu deixo um potinho desses já com a misturinha dos sólidos preparada, tá? Eu tenho aqui o bokashi e eu tenho também bolinhas do cote misturadas aqui. A proporção é no olho, tá, gente? E, inclusive, quando eu salpico sobre os vasos, seja num replante, seja agora num período bastante interessante para renovar, para atualizar o cote bokashi sobre os substratos, eu salpico meio que no olho, priorizando aí a falta e não o excesso, tá? O excesso pode ser prejudicial, a falta a planta se vira. Vocês que acompanham o meu trabalho há algum tempo, eu não tenho dosagens exatas desses componentes, eu faço mais ou menos aí no bom senso, tá certo? Ocasionalmente eu estou com esta marca de bokashi, mas existem dezenas de marcas, já testei aí umas 5 diferentes, todas têm uma
um resultado aí interessante. Todos têm um aspecto relativamente parecido, embora a composição varie aí um pouquinho de marca para marca. Mas no geral o bokashi ele tem um efeito muito positivo aí, e as marcas variadas, dessas 5 pelo menos que eu testei, trouxeram bons resultados, foram bem legais aí para trabalhar. O bokashi, de novo, está mais relacionado aí à ativação de micronutrição. É bom lembrar também que num período aí de 3 meses, mais ou menos, entre outono e inverno, eu não fiz essa atualização de Kote Bokashi sobre os substratos. Contudo, o Monstera Lab eu continuei aplicando pelo menos uma vez por semana na dosagem recomendada de 50 ml por litro. As plantinhas que se abalaram aí nesse período de alta amplitude térmica e secura, elas já estão aqui se recompondo, né? Trouxe outras mudas aqui também. Eu acho que vai dar para vocês perceberem aí também que eu já apliquei Kote Bokashi, já apliquei também Monstera Lab, e a galera tá toda nutrida, e no caso aqui dentro da caixa de umidade, com calor externo, mais a umidade interior, ambiente ideal para elas retomarem os fluxos. As plantinhas aí que sofreram mais no rack e no balcão dos Anthuriums aqui, a gente vai notar aí o desenvolvimento em breve, né? Algumas gemas principais, algumas apicais podem ter recetado, então talvez tenha brotação lateral, tá? Quem já está acostumado com o cultivo de algumas plantinhas mais difíceis sabe que isso pode acontecer, né? Receta apical e vem gema lateral aí para substituir, tá? Com o clima ideal, o crescimento é bem rápido aí. Já tive, sei lá, dezenas de indivíduos que passaram por esse processo de alto estresse em períodos muito ruins, em climas muito ruins, e que depois retomaram as atividades a partir de gema lateral e não necessariamente apical. Talvez com um ou outro isso aconteça. Por enquanto eu tenho deixado essa caixa com sobreviventes bem perto aqui de mim, sendo abastecidos com luz artificial. A gente tem uma incidência aqui, a gente tem uma incidência aqui. Já fiz a medição, estou entregando a elas aqui na faixa do 100 FC, que é muito bacana. Calor, umidade interior, e agora a gente aguardar. Vai ser legal a gente até acompanhar o renascer, né? A retomada de atividades desses indivíduos que realmente estressaram durante esse clima bem maluco, enquanto aqui no rack, no balcão. Minoria, contudo, sofreram um tantinho aí. No meu caso agora, as folhas que enfeiaram nesse período de amplitude térmica e ar seco, eu já posso recolher, eu já posso cortar e fazer uma poda de limpeza. Como o fly aqui eu fui deixando, como mencionado nos outros episódios, para fazer um teste de resistência mesmo, para ver o quanto que a planta ia aguentar, ia tolerar toda essa diversidade climática. A gente notou aí que indivíduos diferentes se comportaram de maneiras diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. E agora eu posso realizar essa poda de limpeza, porque a tendência é, com essa estabilização do calor, a gente vai notar as próprias plantas se reestruturando, se revigorando e revitalizando, tá certo? Essa folha aqui já é sintoma desse novo clima que começa a acontecer. A gente tem aquela folha nova também, a gente tem aquela folha nova, a gente tem essa nova folha, e então, além das inflorescências que tem aos montes aqui, nas dezenas, a gente vai começar a perceber o quê? Um fluxo bem maior de desenvolvimento geral. Retirei as folhas aqui, o volume que eu considero mais comprometidas, né? De folhas mais comprometidas. Elas foram de ótima serventia aí para a produção dos episódios de acordo com o clima local. O visual ficou um pouquinho mais clean. Imagino que vocês vão poder notar, principalmente vocês que acompanham bastante o canal. E nessa limpeza acabei notando algumas boas surpresas. Por exemplo, o Anthurium papillilaminum regardens,
Ele está lançando essa inflorescência e uma segunda ao mesmo tempo aqui, em tempos diferentes. Muito provavelmente uma vai entrar na antese masculina, liberação de pólen, enquanto a outra ficará na antese feminina. Então finalmente eu vou poder fazer um selfie desse cara para a produção de mudas. F2, FL, né? F2 seria uma segunda geração desse cara e FL só uma marcação para caracterizar que é uma produção minha. E teremos aí mudas de regardens aí, da maneira que vocês sabem que eu coletivizo, tá certo? Tudo ficou mais verdinho agora, do jeito que os olhos gostam, né? Mas como eu falei, esses carinhas aqui foram necessários para os meus testes. Sou muito grato, inclusive, a essas partes aqui que se vão. Bom, então neste momento em que a temperatura aumenta e a produtividade acelera, a gente falou de retomar um sistema de nutrição mais ativo também, para que as plantas encontrem aí a nutrição sem gaps, né? Sem momentos onde ela não tenha recurso. A gente falou também sobre podas de limpeza, que no meu caso é um bom momento agora, porque a gente abre espaço para que as novas lâminas foliares se desenvolvam. E esse terceiro elemento aqui, que é rega, é mais intuitivo, as pessoas estão mais acostumadas, mas é bom lembrar que nesses períodos mais quentes diários é importante a gente aumentar a frequência de rega, tá? Porque senão, né, já viu, as plantas vão começar a ressecar e amarelar por causa de falta de rega e não somente por causa de ar seco, como é o caso aqui dos habitantes de São Paulo. Com o calor que se estabelece agora, eu encho esses pratinhos pelo menos uma vez por semana e antes disso estava aí perpassando 2 semanas, às vezes 3, tá? Dependendo aí das ocorrências de temperatura. E por fim, só para completar os 4 aspectos que eu considero fundamentais assim para este momento de entrada de primavera, é aumentar a umidade aqui, principalmente no deserto de Saara de São Paulo, tá? Só que eu não vou fazer isso, eu vou manter os padrões de umidificadores, lembrando que um aqui quebrou, talvez eu só reponha esse aqui. Eu preferi não repor para analisar mesmo o quanto de rustificação essas plantas iriam aguentar, mas se você achar interessante, ainda neste período muito seco em São Paulo e em outras regiões como a sua potencialmente, eu sugiro aí de repente você dar um boost de umidificadores nesse ambiente que é indoor com tudo aberto, né? Que é diferente daqui, tá? Aqui praticamente, como eu já falei, as coisas não mudaram. Fluxo constante de crescimento geral. Aqui não, a gente teve algumas intercorrências de reset, securas de folhas em geral, persistência apenas dos tocos e das raízes, que já é muita coisa, que já é muito bom, né? A planta vai voltar, mas se a umidade tivesse um pouco mais alto aqui, muito provavelmente os indivíduos que foram para a caixa de umidade, usando a caixa de umidade como pronto-socorro, né, no caso, um hospitalzinho assim, esses 5 indivíduos muito provavelmente não teriam ido para a caixa. Eles estariam suportando como a grande maioria aqui, tá bom? Então foi assim, meus queridos, 4 movimentos aí importantes para a gente realizar a partir desse período que esquenta. Satisfação aqui de ver esse carinha Anthurium papillinamum regardens trazer 2 inflorescências em tempos próximos aí para uma potencial selfie, né? E a gente vai falando e vai seguindo o jogo e vai seguindo a jornada. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.